Acho melhor vocês começarem a me valorizar aqui nesse canal. Porque cada vídeo que eu falo de um jogador, acontece alguma coisa. Cada vídeo que eu falo de jogador não, porque eu tenho falado de vários, né? Mas em vários vídeos. Mas toda vez que eu falo de um jogador, acontece alguma coisa com ele no jogo consequente. Acho melhor vocês começarem a me valorizar aqui, que eu tô virando uma vidente, né? Fala galera, aqui é a Julia Pinto. Eu sou jornalista e colaboradora no canal FluNews. E hoje vai ser mais um vídeo falando sobre as notícias mais comentadas sobre a última partida e a próxima partida do Fluminense. Vamos lá? Então, o último jogo, o Fluminense jogou contra o Resende, foi 4-0. E foi mais um jogo que a gente, graças a Deus, não tomou gol nos primeiros minutos do jogo. E foi mais uma goleada. Eu vejo muita gente sempre falando, tipo, timinho pequeno, contra time pequeno é fácil. Mas, cara, se a gente tivesse perdido, ia dizer, pelo amor de Deus, era um time pequeno. E aí a gente ganhou e ia dizer, pelo amor de Deus, é um time pequeno. Então, assim, né? Em vez de ficar falando mal do meu time, vou apoiar ele, né? Então, é isso. Vou começar falando do Marcos Paulo, né? Que deu pra perceber claramente que como meio atacante ele funciona muito melhor que como ponta. É engraçado, cara. Marcos Paulo... sempre que surge o nome do Marcos Paulo, surgem várias posições ao redor dele, né? Eu fiz, inclusive, uma matéria lá no canal FluNews falando sobre o quanto ele é versátil, né? Que ele consegue jogar... Daqui a pouco ele tá até como juiz, né? Impressionante. Um jogador maravilhoso. E conseguiu fazer mais um golaço pra gente, com a ajuda do Iago Felipe, que tava fazendo a movimentação, conseguiu dar um golaço pra ele. Iago Felipe também foi um outro nome que foi muito bem comentado nesse jogo, jogou muito bem. Teve também Matheus Ferraz no lugar do Digão. Digão saiu machucado da última partida, da penúltima partida, né? Matheus Ferraz assumiu a posição dele, mas só que Matheus Ferraz teve nem muito trabalho, né? Resende não tava jogando quase nada, né? Tava muito tranquilo, então Matheus Ferraz não teve nem trabalho. O Evanilson foi poupado por causa do jogo de hoje, né? Pela Copa do Brasil, mas os meninos se viraram muito bem. No último vídeo eu falei sobre Fernando Pacheco e Gilberto, né? Que deu super certo. E nesse jogo o Fernando Pacheco brilhou com Wellington Silva. Gente, eu fui falar, né, eu fui falar do ataque do Fluminense, e aí eu fui dizer que o Wellington Silva não podia falar muito sobre ele. Ele pegou e fez mó golaço nesse último jogo, né? Ai, minha língua, né? Mas enfim, que bom que ele fez, né, no caso. Fernando Pacheco e o Wellington Silva brilharam muito, né, no sistema ofensivo. Foi uma dupla que brilhou muito. Pra você ver como que o Fernando Pacheco é gente boa, né? Com quem ele se junta, ele dá uma ajudada e rola alguma coisa ali. O Fernando Pacheco se juntou com o Wellington Silva e acabou que o Wellington Silva fez mó golaço, né? Sensacional. É isso. Não tenho nada a dizer sobre esse homem, não. Deu pra perceber que o Fluminense começou bem, muito bem, jogando muito bem, ofensivo, e depois deu uma relaxada e a ponto de fazer o Resende até gostar do jogo e quase tomar gol, né? Quase fazer um gol. E aí, logo depois, ele reassumiu a posição de ataque e começou a controlar melhor o jogo, né? Eu acompanhei o jogo, assim, partes do jogo, né? Porque não consegui ver o jogo todo. E aí, quando tava no final do jogo, eu vi o gol do Gilberto. Gente, eu fiquei toda arrepiada. Foi um gol sensacional, sério. E falando no Gilberto, ele é o mais novo jogador com mais gols no novo Maracanã. 5 gols, ultrapassando o Edilson somente. E esse lateral, hein? O principal destaque foi a atuação coletiva. Não teve nenhum jogador que desequilibrou o time, né? Foi todo mundo jogando junto. Foi um jogo, assim, excelente. Independente contra o adversário, eu acho que o importante é jogar bem, né? Então, é isso. Falei de todo mundo, né? Agora é hora de falar de quem? Do Nenê. É óbvio. Então, gente, o Nenê... Ele tá em uma disputa acirrada contra quem? Contra aquele fedorento do Gabigol. Ai. Nem imaginava que eu ia ter que fazer um vídeo pra falar desse cara. Mas não vou falar desse cara. Dane-se ele, eu quero falar do Nenê. O que acontece? O Nenê chegou à marca de 9 gols em 11 jogos e 1 assistência. E o Gabigol, 9 jogos, 10 gols e 4 assistências. Eles estão aí numa disputa acirrada pra ver quem vai ser o artilheiro da temporada. E já falando sobre a questão do time e tal, o artilheiro da temporada, o Odair teve a melhor largada
Em 2020 foi a melhor largada do Fluminense que em relação a 2019, né? Então ele tem mexido bastante nos jogadores, ele tem mexido bastante nas posições e tá cada vez mais sendo bem sucedido, né? Graças a Deus. O Fluminense, ele disse que o Fluminense tem conseguido vencer enquanto corrige seus problemas. O Fluminense fez 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em 13 jogos. Ele tem 74% de aproveitamento, inferior apenas ao time do Gabigol, não deve ser citado o nome aqui, e que tem 83% entre os times da Série A em 2020. Tem também 30 gols marcados, atrás apenas, né, do time que não deve ser citado aqui, mas com a melhor média. Falando um pouquinho do próximo jogo. O próximo jogo acontece hoje em Florianópolis. O Fluminense enfrenta o Figueirense, né, pela terceira fase da Copa do Brasil. Hoje o Miguel não joga e nem o Digão. O Digão tá machucado ainda e o Miguel, no final da última partida, ele lesionou a coxa, passou por exames e não vai rolar ele hoje. O departamento médico não libera, né, a notícia de quanto tempo ele vai ficar afastado, nem nada do tipo, então é só isso que a gente tem por agora mesmo. E Matheus Ferraz, né, certamente vai entrar de novo no lugar do Digão, assim, a gente espera também, né? Mas falando um pouquinho do adversário de hoje, ele traz boas e um pouquinho ruins, né, memórias pra gente. Foi contra o Figueirense que o Fluminense ganhou sua última Copa do Brasil, né? Mas na última partida foi em 2016, né, pela penúltima rodada do Brasileirão, e a gente perdeu. Mas, né, não vamos estar repetindo isso hoje, se Deus quiser. Fluminense e Figueirense já se enfrentaram 33 vezes, sendo a maioria delas em campeonatos brasileiros. E pela Copa do Brasil será apenas o terceiro confronto. O Tricolor leva grande vantagem, com 15 vitórias e apenas 6 derrotas, além de 12 empates. Entre esses confrontos estão as partidas do final de 2007, né, que foi quando o Fluminense venceu a Copa do Brasil. Hoje, também nessa partida, o Iago vai dizer que não saudades do meu ex, né? Porque foi o Figueirense que revelou o Iago no futebol. Ai, que delícia, né? É sempre emocionante essas partidas. Mas é isso. Vamos estar apoiando nosso time, vendo aí, ligando, procurando todos os canais que estejam passando essa partida, que é uma partida importante e decisiva pra gente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.